amigos, eu sou o Daniel do canal Passos e Fotos. No vídeo de hoje, contarei um pouco sobre a nossa trilha desse fim de semana. A aventura foi totalmente planejada e organizada pelo grupo Bichos do Mato. Deixarei os contatos logo abaixo na descrição do vídeo. O nosso destino foi novamente o Pico da Pedra da Rajada, no município de Maranguape, no Ceará. Só que dessa vez alteramos o horário de partida para que pudéssemos ter a chance de apreciar lá do alto o pôr do sol, a lua cheia e as luzes das cidades próximas. Também vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a preparação e segurança em trilhas. Não sou especialista nisso, portanto, se alguém quiser complementar com alguma informação extra ou até deixar sugestões ou críticas, podem mandar seu recado aí embaixo nos comentários. Vou gostar muito de saber. Bem, o percurso até o Pico da Pedra da Rajada é de aproximadamente 6 km. Não é tão longo, mas é bem íngreme e a subida constante exigiu um bom preparo físico. O primeiro trecho é de estrada com pavimentação em pedras. Levou aproximadamente 1 hora com uma elevação de uns 600 metros. O sol forte das 14 horas e o clima seco do Ceará cobraram seu preço e os participantes chegaram ao final dessa etapa já bastante extenuados. Estamos mais ou menos com uns 40 minutos de subida. O pior é que não é a trilha ainda propriamente dita. Já vai sair dessa estradinha, vai subir uma trilha mais fechada. Aqui vou falar sobre duas coisas muito importantes para quem quer fazer esse tipo de atividade. Primeiro, cuide do seu preparo físico. Comece devagar, faça pequenas trilhas em ambientes mais controlados e vá subindo o nível de dificuldade aos poucos. Segundo, muito cuidado com a hidratação e com a temperatura do corpo. Leve bastante água. Pode até ser interessante que parte dela esteja congelada, pois ela vai se descongelando aos poucos e você terá água geladinha por mais tempo. Refresque-se sempre que for possível. Você pode molhar a cabeça e o pescoço em alguma fonte de água que encontrar pelo caminho ou usar um pouquinho da sua própria água de beber para isso. Muito bem, vencida a primeira etapa, era hora de encarar a trilha propriamente dita. Ali a vegetação era mais fechada, o que nos trouxe proteção contra o sol, mas por outro lado iniciou-se o trecho de subida ainda mais íngreme, sem pavimentação e solo bastante irregular. Como preparação para esse tipo de terreno, quero ressaltar a necessidade da proteção dos pés. Calçados e meias adequadas são muito importantes. Dê preferência às botas de cano médio. Evite tênis de corrida ou academia. Além de você aumentar a chance de se machucar, você ainda poderá ter um bom prejuízo, pois esse tipo de calçado pode não chegar inteiro ao final do dia. Evite estrear botas novas direto na trilha. Se comprou um par para essa atividade, lembre-se de usá-lo antes por alguns dias para amaciar. Seguimos na trilha por mais umas 2 horas e nesse ponto já podíamos avistar nosso alvo. Mas a má notícia é que provavelmente não conseguiríamos chegar lá antes do pôr do sol. Era hora de apertar o passo. Após umas 3 horas de subida quase constante, as pernas já começam a sofrer um pouco de fadiga, podem aparecer as câimbras e às vezes se perde até um pouco do controle motor fino, aumentando a chance de quedas ou torções. Nessas horas, os bastões de caminhada, também conhecidos como trekking poles, podem ser bem úteis, fornecendo um apoio a mais, distribuindo o peso do corpo e ajudando no equilíbrio. Selva. Pique ali, ó. Mais 10 minutinhos a gente chega. Ventando bastante, agora esfriou. Meu amigo ali tá praticamente dentro das nuvens. O sol já havia partido quando finalmente chegamos ao pico, mas ainda tivemos o privilégio de assistir a um espetáculo de luzes e cores. Uma vista que fez valer a pena todo o esforço. Lá em cima, quase em meio às nuvens e sem proteção das árvores, o vento batia forte. A temperatura baixou bastante. Tudo isso, somado às nossas roupas úmidas de suor, fez com que começássemos a sentir frio. Não iríamos sofrer hipotermia, mas o frio incomodava e tirava um pouco do prazer de permanecer ali.
Nessas horas, devemos lançar mão de mais um item indispensável na nossa mochila de caminhada, um abrigo. Pode ser um poncho, um anorak ou algum outro tipo de casaco que possa nos proteger do vento e da chuva. Portanto, fica a dica, jamais vá a um trekking sem levar esse tipo de proteção. Nunca se sabe quando o tempo vai virar. Após fazer um lanche, dar umas boas risadas e descansar um pouco, chegou a hora de encarar o caminho de volta, agora com um elemento a mais, a escuridão. A descida de uma trilha costuma ser mais complicada, porque é mais fácil ocorrer os escorredões e quedas. Com pouca iluminação, tudo isso se complica ainda mais. Quando for fazer qualquer trilha, mesmo que o planejamento não inclua trechos noturnos, leve sempre uma lanterna. Se o trecho noturno já estiver em seus planos, então você deve levar uma lanterna principal e pelo menos uma de backup. Pilhas extras também são essenciais. Para esses casos, as lanternas de cabeça são uma ótima opção, pois permitem que você mantenha suas mãos livres para as demais atividades. Como nosso grupo estava muito bem preparado, todo o passeio ocorreu sem nenhum incidente. Foi um dia realmente inesquecível. Bem, pessoal, por hoje vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir, deixem seu joinha e até a próxima!